Glória a Deus. Repita comigo: Deus proverá. Então vamos lá. Deus proverá mais uma vez? Agora no presente, Deus provê. Vamos lá. No passado, Deus proviu. Vamos lá? Então Deus proviu, Deus provê, não é isso? Deus proviu, Deus provê e Deus proverá. Mais uma vez, Deus proviu, Deus provê e Deus proverá. Não me deixe sozinho, vamos lá? Deus proviu, Deus provê e Deus proverá. Igreja Batista e Laranjeira também é cultura, né? Eu quero convidar você a pensar nesse tema. Eu quero convidar você a comigo caminhar nessa aventura de fé que fez o nosso irmão em Cristo, o pai da fé, como disse o livro de Hebreus, nosso irmão Abraão. A maior provisão de Deus já aconteceu. Eu tenho uma dificuldade porque houve um modismo muito grande com uma música do Kleber Lucas, dizendo que o melhor de Deus ainda está por vir. Teologicamente não existe. O melhor de Deus já veio. Quem é? Jesus. Não existe. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu melhor. Quem era o melhor? Jesus. Então, eu sei que o sentido poético da música é dizendo que você ainda não usufruiu, você ainda não tem total intimidade com Deus e você está caminhando para cada vez mais ter mais intimidade com Deus. Então, nesse sentido, a cada dia mais você está usufruindo do melhor de Deus, a cada dia com mais intimidade, a cada dia conhecendo mais Deus. Então, dando uma de advogado de defesa do Kleber Lucas, eu quero dizer que eu creio que era esse sentido que a música trouxe. Mas muitas vezes nós pensamos que o melhor de Deus ainda está por vir. Não é. O melhor de Deus foi Jesus, e ele veio. Jesus veio a este mundo, Jesus morreu na cruz. A maior provisão de Deus já aconteceu. Jesus Cristo nasceu e morreu pelos nossos pecados, conforme fala Efésios capítulo 1, verso 3. Nasceu e morreu pelos nossos pecados. Jesus morreu para nos perdoar, para nos salvar e para nos conceder toda sorte de bênção, que disse o apóstolo Paulo, através dessa carta de Efésios 1, verso 3. Ele morreu para nos perdoar, para nos salvar e para conceder toda a sorte de bênção em nossas vidas. Então, sem Jesus, eu não posso nada. Sem Jesus, eu não consigo nada. E por isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, verso 13... Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu posso passar por crise, eu posso ficar desempregado, eu posso passar pelo fogo, eu posso passar pela água, mas eu sei que o Senhor me fortalece. Amém? É esse sentido. Posso todas as coisas, porque se você observar o que Paulo fala antes desse versículo 13, era chumbo grosso. Ele estava dizendo que ele passou por dificuldade, ele passou por provações, e ele conclui dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar pela luta, mas eu sei que o Senhor me fortalece. Então, meu irmão, se eu creio que Deus é provedor, eu preciso entender que o que nós precisamos fazer para usufruir dessa provisão. Às vezes nós temos direitos e não usufruímos daquilo que temos por direito. Você está em um hotel,
você está em uma viagem, você está em um local em que você tem direito a certas regalias, mas você desconhece e você passa despercebido aquilo que você tem por direito. Então, tudo que Jesus já conquistou na cruz, Jesus conquistou na cruz. Então, nós, como seus filhos, nós que temos o seu nome, o nome de Jesus, então nós agora podemos usufruir de todas as bênçãos celestiais de Jesus. Amém? Se Deus é provedor, o que fazer para receber a bênção de Deus? Se Deus é provedor, o que fazer para receber a provisão de Deus? Tem um hino do cantor cristão, eu acredito que não foi para o HCC, que diz: chuvas de bênção teremos, chuvas mandadas por Deus. Aí o hino diz assim: gotas somente nós temos, chuva rogamos do céu, mais ou menos por aí. Ou seja, o que o autor está dizendo? Eu só tenho a gota, mas eu quero um toró, eu quero um aguaceiro, eu quero ser inundado com a chuva de Deus. Ele está dizendo: nós só temos gota, mas na realidade o que nós precisamos é dessa chuva de bênção de Deus. Nessa noite eu quero que você saia daqui com essa mensagem na sua cabeça, e que você essa semana você possa viver a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado, o domingo, e vivendo dia após dia dizendo assim: Deus proverá, Deus proviu, Deus vai prover. Ele proviu, Ele provê e Ele proverá em nossas vidas. Não é isso, Davi? A palavra do Senhor diz isso, e eu gostaria de ilustrar essa minha palavra, irmãos, com a vida de Abraão. Por isso que eu li o texto de de Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22 é a história de Abraão, uma história muito conhecida, mas eu quero convidar você a nós observarmos alguns tópicos dessa nossa palavra. Se você for anotar, se você quiser anotar, eu dividi em 6 tópicos. Prometo ser bastante objetivo nesses tópicos. Se eu digo que Deus proverá, nós iremos observar o texto lido e tentar responder quando acontece a provisão de Deus na minha vida. Quando é que acontece a provisão de Deus? Eu estou dizendo, Deus proverá no futuro. Quando é que acontece a provisão de Deus em minha vida? Aí eu separei 6 itens. Em primeiro lugar, Deus provê quando há disposição. Repita comigo: Deus provê quando há disposição. Sabe, um time enguiçado, sem disposição, não corre, cansado, não tem ânimo. Então, como eu posso viver essa palavra que Deus proverá, se eu não tenho coragem nem de sair de casa para ir no médico? E se eu não tenho coragem nem de sair de casa para tentar um concurso, para tentar um emprego? Se eu estou dizendo que Deus proverá, mas eu estou parado, eu não tenho coragem de dar um passo, eu não tenho coragem de tentar resolver aquela situação. Então, o primeiro ponto que eu coloquei: Deus proverá, sim, ok, mas quando há disposição. Disposição. Então, feche os seus olhos, levante a sua mão e diga assim: Senhor meu Deus, dai-me disposição para viver aquilo que Tu já tens para mim, em o nome de Jesus, amém. Ou seja, se eu estou dizendo que Deus proverá, eu preciso ter disposição. Olha só o verso 1 de Gênesis capítulo 22, olha a disposição de um homem que estava com quase 90 anos, com quase 100 anos, que disposição esse homem tinha, depois dessas coisas. Então, que coisa, de uma experiência maravilhosa que ele teve, da aliança que ele faz, aquela luta dele com Agar, tendo que mandar Agar embora, depois dele com Abimeleque,
Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Aqui, o pastor Felipe está ajudando a gente. E aconteceu que depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse, bateu continência e disse: eis-me aqui, Senhor. Soldado Abraão se apresentando, pronto para a guerra, pronto para a luta. Então, meu irmão, que disposição! Quantas vezes Deus está falando, Eliezer, e eu estou fazendo ouvido de mercador, Eliezer, e eu, é comigo? Será que é comigo? Não é, é com Luizinho, é com Jonatas, é com a Beth, não é comigo não. E o Senhor está me chamando, Eliezer, Abraão, na primeira vez que o Senhor chama Abraão, Abraão, um velhinho de 99 anos, ele diz: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Meu irmão, eu estou dizendo de um momento que não se tinha ainda essa total revelação de Deus ao homem. E o verso 1 e o verso 2 diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, e Abraão, ele lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas. Deus sabia que Abraão amava Isaque. Deus sabe quem você ama, Deus vê o seu coração, Deus sabe o que você ama, quem você ama, o que está no teu coração. E o Senhor fala assim: toma o teu filho, a quem amas. Está ali também? Aqui, a quem amas. E diz a palavra do Senhor: e vai-te à terra de Moriá, oferece ali em holocausto sobre o monte que eu lhe mostrarei. Olha só que disposição, depois de uma palavra dessa. Abraão, se eu posso aqui ser o advogado de defesa de Abraão, dizer assim: Senhor, ele nem sabia, sabe por que ele demorou um pouco? Sabe por que ele não foi de imediato? Porque tu falaste assim: eu lhe mostrarei. Ele ficou em casa esperando, ele esperando chegar um profeta lá e falar assim: olha, Abraão, o monte é esse. Olha, o emprego é esse, a empresa é esse, o colégio é esse, o seu futuro marido é esse, sua futura esposa é essa, isso é isso. Então, ou seja, eu poderia ficar na minha, Abraão poderia ficar na dele, mas a Bíblia diz, olha a disposição desse senhor Abraão de 99 anos. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Repita comigo: de madrugada. Não foi 9 horas da manhã, não foi 11 horas da manhã, foi de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e foi. Disposição. Eu gosto muito desse pensamento. Ele responde: eis-me aqui. Você observa que o Senhor fala com ele, ele responde: eis-me aqui, eis-me aqui. Porque se Abraão não se apresentasse a Deus, se Abraão não falasse eis-me aqui, Deus não poderia trabalhar em parceria com Abraão. Sabia disso? Que se Abraão, Deus fala para o Marcos Longo, aí aquele silêncio. Então, se não há uma resposta, não há como Deus trabalhar. Deus só trabalhou com Abraão. Nós temos Abraão como pai da fé porque houve uma resposta: eis-me aqui, eis-me aqui. Ele estava dizendo assim: estou disposto a agir, estou disposto a seguir, estou disposto a ir. Se no vocabulário de Abraão não houvesse esse eis-me aqui, o Isaque não teria sido sacrificado, não teria usufruído dessa experiência maravilhosa que Isaque provou. O verso 11 diz assim: mas do céu bradou o anjo do Senhor dizendo: Abraão, Abraão, Abraão. E ele respondeu novamente: eis-me aqui. O mesmo eis-me aqui, quando foi dado a aprovação, é o segundo eis-me aqui, quando foi dado a resposta da aprovação. Então, o que eu preciso para ficar disposto para Deus? Eu separei, eu falei que para nós recebermos, Deus proverá. Então,
em primeiro lugar, eu tenho que ter disposição. E para estar disposto, eu tenho que ter duas coisas que eu vi no texto. Primeiro, ouvir. Eu tenho que ouvir. Abraão ouviu a voz de Deus. Abraão não estava ocupado. Abraão não estava fazendo outra coisa. Abraão não estava com seus ouvidos já ocupados com outras conversinhas. Abraão ouviu a voz de Deus. Repita comigo: Abraão ouviu a voz de Deus. Só as mulheres. Abraão ouviu a voz de Deus. Esse foi o primeiro momento para a disposição. Segundo, Abraão aceitou prontamente o pedido de Deus e entregou Isaque. O verso 17, ele diz que ele entrega Isaque e diz assim: que deveras te abençoarei, certamente multiplicarei as tuas descendências como a areia do mar. Ele, não é esse versículo não, mas tem um versículo aqui que ele faz a entrega lá do Isaque. Ou seja, meu irmão, se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer viver a provisão de Deus, esteja disponível. Para estar disponível, ouça. Para estar disponível, aceite o desafio de Deus. Segundo lugar, para ter a provisão de Deus, eu preciso entender que há trabalho. Não vai ser fácil. Existe um trabalho. Levantou-se de madrugada, tendo preparado, acordou cedo e foi preparar tudo. E foi preparar. Aos domingos eu gosto, não só domingo, mas durante a semana, eu gosto de acordar cedo. Se tem louça na pia, eu lavo a louça da pia, eu faço café. A Dalva, quando acorda, já tem café na mesa, já tem, meus filhos, quando estavam comigo em casa, eu sempre estava provendo, porque eu gosto de acordar cedo e eu gosto, eu não consigo ficar parado, eu gosto de trabalhar, eu gosto de ser útil. Se você deseja receber provisão de Deus, se coloque à disposição do Senhor. Coloque à disposição do Senhor, e quando ouvir Deus, aceite o que o Senhor está falando, aceite a vontade de Deus, aceite a ordem de Deus. Sabe por quê? Romanos capítulo 12, verso 2, não precisa nem o pastor Felipe colocar. O Romanos 2, verso 2, diz assim, que a vontade do Senhor, ela é o quê? A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Repita comigo: a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Pastor Felipe, coloca para mim Romanos 12, 2, vê se está certa essa ordem. Então, ou seja, faça a vontade de Deus, meu irmão. A vontade de Deus não é uma canoa furada. A vontade de Deus não é uma canoa furada. Eu gosto muito do próprio Abraão. Ele, no momento, não se conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então repita comigo: boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sou apaixonado por esse moleque. Até me perdi, tá vendo? A provisão, em segundo lugar, a provisão de Deus vai acontecer quando há trabalho. Levantou-se de madrugada, não levantou 9, 10, 11 horas, ele levantou-se de madrugada. Abraão se dispôs para Deus. Abraão se dispôs para Deus, ele começou uma caminhada, é cedo, se dispôs para Deus. Meu irmão, se você está com enguiçado na sua vida, tem um negócio enguiçado, não anda,
Então, em nome de Jesus, acorde cedo, comece já a sua luta com Deus, orando, clamando, buscando ao Senhor. É na madrugada, é cedinho, e se coloque logo nessa caminhada. A caminhada com Deus não significa que você vai sair pelas ruas da Laranjeira, Rua do Cosme Velho, vai sair pela Rua do Catete, não significa uma rua, mas a caminhada com Deus significa alguns detalhes que você precisa fazer com o seu Deus. É orando, é buscando o Senhor, é clamando o Senhor, que o Senhor há de te responder. Eu conversando com o Jonatas, ele estava me dizendo de uns momentos que ele tem tido com Deus e como o Senhor tem se revelado para ele, e ele está impressionado como Deus tem falado de forma audível, como Deus está falando, e ele pediu um sinal, e o Senhor tem se revelado para ele de maneira maravilhosa. Sabe o que é isso? Cada vez mais que eu vou me relacionando com Deus, eu começo a perceber, Deus já estava se revelando ao Jonas há muito tempo, mas quanto nós estamos mais distantes, é difícil, nós ficamos tateando, mas quanto mais você se aproxima, você vai entender, no passar de uma borboleta, no momento de um sorriso de uma criança, você vai conseguir fazer a leitura daquilo que Deus quer para a sua vida. Eu creio nisso, irmão. Eu creio dessa maneira. Abraão se dispôs para Deus e começou sua caminhada em busca de um lugar onde Deus havia ordenado. Ele acordou cedinho, ele prepara a lenha, ele prepara o holocausto. Ele tinha praticamente quase 100 anos, rachou lenha pessoalmente, não terceirizou. Ele poderia dizer assim: vem cá, Luizinho, corta essa lenha para mim, eu estou com 100 anos. Eu não tenho mais condição, mas ele mesmo, ele não centralizou, ele não terceirizou, percebeu que ele precisava fazer para o seu Deus. Eu trabalho para Deus, e o Senhor há de ser o meu provedor, porque o Senhor Deus tem aliança comigo, o Senhor tem compromisso comigo. Em terceiro lugar, Deus provê quando há dependência. Então Deus provê quando eu aceito essa orientação do próprio Deus, eu aceito essa palavra do próprio Deus. Então, se eu aceito, então eu tenho certeza que eu tenho que saber que há disposição. Deus proverá quando há disposição da minha parte. Deus proverá quando eu não fujo do trabalho. Deus proverá quando eu vivo na dependência dEle. Dependa de Deus, dependa de Deus. O verso 4 e o verso 4 diz assim: e ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. No verso 4 diz: ao terceiro dia, levantou-se Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Olhe para mim, preste atenção aqui. Sabe o que fez? Abraão tirou o olho do chão, levantou os olhos. O salmista disse no Salmo 121, verso 1, o quê? Eleva para o monte. Então a Bíblia diz que ele levantou os olhos. Ao levantar os olhos, ele viu a resposta, ele viu o que Deus estava propondo para ele. O velho patriarca se colocou na dependência de Deus, estava confiante que Deus faria o impossível. Foram 3 dias de caminhada, meu irmão, 3 dias olhando para o alto em busca de visualizar o local e sem nada a ver. E a caminhada de Abraão e sua visão de monte é algo maravilhoso, porque me ensina que vale a pena depender de Deus. Nessa caminhada ele caminhou, mas no terceiro dia ele vislumbrou, ele viu aquele local que o Senhor havia falado para ele. Às vezes nossa autossuficiência, e muitas vezes nós pensamos que
nós não precisamos de nada nem de ninguém, mas nós precisamos do poder de Deus, nós precisamos dos servos que Abraão se cercou para ir com ele. Abraão dependeu de Deus, Abraão dependeu da sua equipe para cumprir o propósito e o desígnio de Deus. Quarto lugar, eu quero aplicar. Hoje nós temos, toda vez que tem um trabalho aqui de algumas igrejas, o pessoal chega, poxa, como é que ficou bonita a Igreja Batista em Laranjeira, olha, pastor, meus parabéns. Irmãos, o pastor sozinho não conseguiria fazer nem nada, nem chamar aqui o engenheiro. Então, não é mérito de um homem, é mérito da equipe, é mérito da igreja que orou, é mérito da igreja que lá atrás comprou essa propriedade, da igreja que lá atrás comprou a propriedade aqui de trás, ainda mais atrás ainda, lá no início do século, a igreja que comprou essa propriedade aqui. Então eu tenho uma igreja que compra uma propriedade aqui, Ipiranga, eu tenho depois nos anos 80, uma igreja que compra uma outra propriedade aqui, depois uma igreja que compra uma outra propriedade aqui. A minha tia falava que eles davam bijuteria não, pingentes, joias de ouro, teve uma campanha de ouro aqui na igreja, quem tinha um anel de ouro, quem tinha uma aliança de ouro. Então imagina, irmão, a dificuldade que foi para comprar. O grupo era pequeno, e esse grupo pequeno comprando uma propriedade na Zona Sul. Hoje nós usufruímos isso, hoje a gente vê como está bonito, mas não tem como esquecer essa história. Está bonito porque lá atrás, gente se esforçou, fizeram almoço, e a cozinha era minúscula, e fazendo aqui campanha, e fazendo isso, e fazendo aquilo, e prosseguindo, e chorando, avançando, na total dependência de Deus. Quer fazer alguma coisa? Envolva sua família, envolva seus filhos, envolva sua mulher, envolva seu marido. O Senhor se agrada disso quando há unidade. O Senhor se agrada. Eu gosto muito daquele texto lá daqueles loucos que estavam tentando construir a torre de Siloé. O Senhor diz assim: e o Senhor desceu para confundir a língua deles, porque se não confundisse, e se eles não fosse espalhado, não haveria obstáculo para nada que eles se propusessem a fazer, porque eles eram unidos e falavam uma língua. Mas o Senhor, Ele provê quando existe dependência, o Senhor provê quando existe trabalho, o Senhor provê quando existe disposição. Quarto lugar, o Senhor provê, repita comigo, o Senhor provê quando há intimidade. O Senhor provê quando há intimidade. Mais uma vez, Deus provê quando há intimidade. Que intimidade é essa, meu irmão? Essa intimidade com Deus, do Senhor falar. O verso 5 e o verso 6, Abraão diz assim para os seus servos, disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Verso 5, por favor. 5. Isso, obrigado. Disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até lá, havendo adorado. Repita. Complete, por favor. De novo. Havendo adorado. Irmãos, o Senhor propôs a Abraão o quê? Um sacrifício. Na cabeça de Abraão, sabe o que ele ia fazer com o seu filho? Adorar o Senhor.
Olha que fantástico. Abraão, ele poderia dizer, havendo sacrificado, tornaremos. Não, ele estava dizendo assim, havendo adorado, tornaremos a vós. E o tornaremos não é plural. O tornaremos é plural. Então ele está dizendo, eu e o garoto, ficai aqui. Eu vou com o menino. Mas ele não ia imolar o Isaac? Mas a fé desse homem já estava tinindo. Ele dizendo assim, eu vou lá e esse sacrifício é uma adoração. Eu vou adorar e volto a vocês. Nós dois. Mas como? Não sei. Como? Não sei. Porque o menino era menino, então ele queria saber, pai, como vai ser? Por quê? Como é que vai ser isso? Como vai ser aquilo? Sabe a criança que fica perguntando os porquês? E o menino perguntou, como é que vai ser isso? Cadê o... Então, Deus provê quando há intimidade. Abraão sabia que ele voltaria. Abraão sabia, a ordem de Deus era que ele tomasse o menino e fosse lá sacrificar o menino. Então Abraão sabia que mesmo se ele degolasse o menino, Deus poderia trazer a vida de volta do menino. Abraão confiava no seu Deus. Abraão sabia que Deus não ia brincar com ele, porque ele havia desejado um filho, Deus tinha dado. Então, ou seja, ele fala para o servo, por que os servos não puderam ir? Os servos, se fossem, iriam atrapalhar. Imagina os servos vendo que tinha também intimidade com Isaac, não estava vivendo essa intimidade com Deus. Os servos vendo Abraão colocar o Isaac no altar. Os servos iam falar para Abraão, você está louco, homem? Eu vou correr lá, vou falar para Sara. Não faça isso, Abraão. Se eles tivessem um celular, eles ligariam, Sara, seu marido está doido aqui querendo matar teu filho. Os servos iriam atrapalhar. Certas coisas, você e teu Deus, o Senhor diz assim, entra no teu quarto, fecha a porta entre você e os seus filhos. E Jesus disse, e ore a Deus em secreto, que Deus que vem em secreto, te recompensará. Não diz que vai recompensar em secreto, mas ele diz que ele vai recompensar. Você ora em secreto, o Deus que vê no secreto, ele te recompensa em público. Dê glória a Deus. Então, ou seja, Abraão viveu isso. Abraão disse assim, fica aqui vocês, eu não quero ninguém me atrapalhando não. Fica aqui, porque eu vou e vou voltar. Eu vou e vou voltar. Irmãos, o momento do sacrifício, para o momento do sacrifício, os servos não eram úteis. Mas os servos não foram úteis até aqui. Mas tem um momento que é você e Deus. O teu pai não vai entender, o teu marido não vai entender, a tua esposa, o teu esposo não vai entender. É tua intimidade com Deus. E ele disse, fique aqui. Seria a hora mais importante para Abraão e para Isaac com Deus. Eles estariam com o Senhor, eles estariam num culto vivo, eles estariam num momento de intimidade. Eu acho muito interessante, olha o que esse texto me remete. Vivendo hoje, se fosse hoje, muitos pastores queriam assim, olha gente, em vez de espantar os servos, vai lá, chame mais gente para ver o que vai acontecer. Então, hoje, os Abraões, me dá um desconto, né? Muitos Abraão, eles queriam plateia, iam desejar ter muita gente olhando, mas o Abraão, o pai da fé, ele disse assim, fica aqui, eu vou sozinho com o garoto, vou adorar e vou voltar. Ele está dizendo, eu não preciso de auditório. Eu não preciso de auditório. E hoje a gente queremos fazer algumas coisas, mas com auditório, as pessoas vendo como nós somos espirituais.
como nós somos espirituais. Mateus capítulo 23, verso 5 diz assim, Mateus 23, 5, coloca para mim, pastor. Eu tenho aqui 2 versículos e eu quero encerrar com mais 2 itens e nós já encerramos. Leia comigo, vamos lá. E fazem toda a igreja, vamos lá. E faz. Então, ou seja, no tempo de Jesus, os fariseus gostavam muito de holofotes serem vistos pelos homens. Abraão não, falou, fique aqui, eu vou sozinho lá. Abraão estava dizendo assim, eu tenho relacionamento com Deus. Eu tenho relacionamento com Deus. O texto de Mateus 6 diz, quando orares, entra no teu quarto. 1, 2, fecha a porta. 3, ora o teu pai. Intimidade com ele. Intimidade com o Senhor. 5, Deus provê quando há fé. Repita comigo, Deus provê quando há fé. Verso 7 e verso 8 desse texto diz assim, 7 e 8, quando Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si. Deus proverá para si, meu filho. Deus proverá para si. Deus proverá para si. Quando Isaque perguntou como seria o sacrifício, seu pai, ao invés de iludir, seu pai, ao invés de fazer um enrolation, sabe o que é enrolation? É isso mesmo que você pensou, enrolação mesmo. Seu pai poderia enrolar o filho. O seu pai não fez isso. Sabe o que o seu pai fez? Ele, naquele momento crucial, em que um filho estava perguntando, pai, eis a lenha, eis o fogo, eis o cutelo, cadê o cordeiro? Abraão, ele poderia ter falado, e Deus, e agora, que sinuca de bico? Abraão abre a boca e traz uma palavra profética, que nós vivemos até hoje. Ele disse, Deus proverá. Deus proverá. Dê uma palavra profética para o seu filho. No momento de crise, no momento das encruzilhadas, quando você não vê saída, tenha coragem, ouse, lute, dê uma palavra profética na sua casa, dê uma palavra profética no seu trabalho, fale para você mesmo no espelho, eu sei que meu Redentor vive, eu sei que isso é provisório, eu sei que o Senhor proverá. Abraão, no momento pior dessa história, ele abre a sua boca e dá uma palavra profética, Deus proverá para si o cordeiro do holocausto. Deus proverá para si. Nas palavras de Abraão, o principal interessado no sacrifício era Deus. Por isso ele falou, Deus proverá para si mesmo. Se você crê na provisão de Deus para a sua vida, ao invés de reclamar, abra a sua boca e profetize, e diga, eu tenho certeza que isso vai mudar, eu tenho certeza que o meu Redentor vive, eu tenho certeza que eu tenho aliança com o meu Deus. 6º lugar, Deus provê quando há consagração, quando há adoração. Sabe o que diz o verso 9? Por favor, pastor Felipe, verso 9, olha o que o Abraão fez. Chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e o que Abraão faz? Edificou ali Abraão um altar ao Senhor. Edificou Abraão um altar ao Senhor. Na sua casa tem altar? Nessa igreja tem altar? No seu coração tem um altar? Edificou Abraão um altar ao Senhor. Eu gosto muito do texto de
Oséias 3:7, que ele diz que algumas tem coisas que são ocultas, mas Deus não fará nada sem revelar primeiro aos servos e os profetas. Então o Senhor faz as coisas em conformidade conosco. Devagar ele vai se revelando. Por isso que Abraão edificou um altar. Que coragem de Abraão! Que coragem de Abraão! Uma consagração, uma entrega total ao Senhor. Se você crê que Deus é o Deus provedor, então, meu irmão, faça da sua vida uma vida de adoração, faça do seu dia um momento de adoração. A palavra do Senhor diz que ele adorou ao Senhor. Fique de pé em nome de Jesus. E eu quero encerrar. Tiago capítulo 2, verso 19 ao 23. Tiago 2, do 19 ao 23. Tiago 2, do 19 ao 23. Leia comigo, por favor. Tu crês que há um só Deus? Vamos lá, leia comigo. Tu crês que há um só Deus? Fazem bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, toda a igreja comigo? Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. 23. Cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe imputado com justiça, e foi chamado amigo de Deus. Tudo porque esse homem creu. Tudo porque esse homem creu. Irmãos, aqui nós temos o pai da fé. Esse homem foi considerado o pai da fé, porque tomou atitude. Essas atitudes agradou ao coração de Deus. Nesta noite, eu quero convidar você. Talvez você entrou aqui, você que está em casa me ouvindo, você precisa tomar uma atitude na sua vida. E para tomar essas atitudes, você lembra que nós tentamos enumerar, tentamos dizer que para, em primeiro lugar, você precisa ter disposição para sair. Em segundo lugar, você sabe que haverá trabalho. Terceiro lugar, você tem que ter dependência. Quarto lugar, você precisa ter intimidade com Deus. Quinto lugar, você precisa ter fé. E por último, você precisa fazer um altar de adoração, um altar em que o Senhor se agrade com a sua consagração. Nessa noite, que o Senhor complete essa palavra no teu coração e que saiamos daqui alimentados com ela.